Olá e bem-vindos! A época do Natal está aí, não é? As luzes a brilhar, as canções que ouvimos em todo o lado, mas já alguma vez parámos para pensar no que está por trás de tudo isto? É que as tradições que nos são tão familiares escondem histórias absolutamente surpreendentes. Estamos a falar de deuses pagãos, erros de cálculo e até umas jogadas de marketing geniais. Vamos lá então desvendar as verdadeiras origens do Natal. Árvore de Natal, o presépio, aquele velhinho simpático de barbas brancas, são peças que não podem faltar na nossa celebração. Mas, se fizermos uma viagem no tempo, vamos descobrir que nem sempre foi assim. Por isso, preparem-se porque vamos mesmo às raízes completamente inesperadas destes símbolos. Bem, toda a história tem de começar por algum lado, certo? Com um momento e um lugar. Só que, no caso do Natal, tanto a data como o local estão envoltos num mistério histórico. E é um mistério bem mais profundo do que se possa imaginar. Ora, a narrativa que todos conhecemos, vinda principalmente do Evangelho de Lucas, coloca o nascimento de Jesus num cenário muito humilde, um estábulo nos arredores de Belém. E este lugar, claro, tornou-se um ponto de peregrinação quase desde o início do cristianismo. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Pensem bem, o nosso calendário divide a história toda em antes e depois de Cristo. Então como é que é possível que o seu nascimento tenha acontecido antes de Cristo? Parece um paradoxo, não parece? Mas calma, a história tem uma explicação. A chave para resolver este enigma está numa figura histórica, o rei Herodes. Os registros que temos confirmam que ele morreu em 4 a.C. e que o nascimento de Jesus aconteceu durante o seu reinado. Portanto, o erro não está na história em si, mas na matemática. O monge que séculos mais tarde calculou o nosso calendário enganou-se nas contas e acabou por colocar o ano 1 uns aninhos depois do evento real. Simples assim. Ok, e a data? 25 de dezembro. Pois, não foi escolhida ao acaso, nem pensar. Era, na verdade, a data de uma das maiores festas romanas, a festa do Sol Invicto, que celebrava a vitória da luz sobre a escuridão depois do dia mais curto do ano. E o que fez a Igreja primitiva? Numa jogada de mestre, adotou esta data e deu-lhe um novo significado. Jesus passou a ser o verdadeiro Sol, a verdadeira luz do mundo. Muito bem, com a data e o local mais ou menos definidos, faltava dar vida à história. Como é que uma narrativa tão antiga se transformou naquela cena visual que hoje montamos nas nossas casas? A resposta está na visão de um homem. Esta frase diz tudo. Revela a grande intenção de São Francisco de Assis, a pessoa que mudou completamente a forma como vivemos o Natal. Para ele, não chegava a contar a história, era preciso senti-la. Ele queria que toda a gente sentisse aquela alegria que a simples palavra Belém lhe trazia. E a sua ideia, que na altura foi revolucionária, materializou-se em 1223. Ele organizou uma encenação ao vivo numa gruta, com pessoas e animais a sério. Imaginem o impacto disto na época. Foi tão forte, tão profundo, que a tradição pegou e foi evoluindo, primeiro para figuras de barro em Itália, até que no século XVI o presépio finalmente chegou a Portugal, onde se tornou o símbolo máximo do Natal durante séculos. Mas o presépio não está sozinho, pois não. Hoje, as nossas casas enchem-se de outros símbolos e cada um deles tem a sua própria história secreta. Vamos a eles. A árvore de Natal, por exemplo, tem raízes pagãs na celebração da vida que resiste ao inverno rigoroso. A sua entrada no mundo cristão é surpreendentemente tardia, só lá para o século XVI, e é muitas vezes atribuída a Martim Lutero, o reformador protestante. E o mais surpreendente de tudo, em Portugal, o país do presépio por excelência, a árvore só se tornou um hábito popular em meados do século XX. E os Reis Magos? A imagem dos 3 reis a cavalo é icónica, mas o texto original do Evangelho de Mateus é muito mais vago e misterioso. Fala apenas de magos do Oriente, não diz quantos eram, como se chamavam, nem sequer se eram mesmo reis. Pois é, todos os detalhes que conhecemos hoje, os 3 reis, os nomes, as suas origens a representar os continentes conhecidos na altura e o simbolismo dos presentes, tudo isso foi acrescentado muito mais tarde pela tradição. O ouro para a realeza, o incenso para a divindade e a mirra, que era uma resina usada para embalsamar, a simbolizar o sofrimento futuro. E claro, não podíamos falar de símbolos de Natal sem falar da figura mais famosa de todas. A transformação de um santo, uma pessoa real, no velhinho de barbas brancas que desce pela chaminé é uma das evoluções culturais mais incríveis que existem. A origem de tudo está numa pessoa real. São Nicolau, um bispo do século IV na atual Turquia. A sua generosidade era lendária, especialmente o seu hábito de dar presentes em segredo. Foi ele que plantou a semente de uma figura que mais tarde ia conquistar o mundo inteiro. Reparem bem nesta evolução. A lenda do bispo generoso atravessou a Europa, chegou à América e aí reinventou-se.
Em 1822, um poema deu-lhe um treno mágico puxado por renas. E depois, em 1866, o ilustrador Thomas Nast desenhou pela primeira vez tal como o conhecemos. Um homem robusto, de barbas brancas, super alegre e com o seu icónico fato vermelho. O Pai Natal moderno tinha acabado de nascer. Ora bem, já percorremos séculos de história, desde a Roma Antiga até a América do século XIX. Mas depois de desvendar todas estas origens, fica a pergunta: qual é o fio que une tudo isto? O que é que liga todas estas camadas de tradição? Para lá da fé de cada um, ou da festa em si, parece emergir uma mensagem que atravessa muitas destas tradições, um apelo à ação. Seja na humildade do presépio ou na generosidade de São Nicolau, o Natal parece lembrar-nos da importância de construir um mundo mais justo, onde a dignidade e a esperança não sejam um privilégio, mas um direito de todos. E isto deixa-nos com uma reflexão final. O Natal é como uma tapeçaria tecida com fios de história pagã, de fé cristã, de folclore europeu e até de marketing americano. E numa celebração com tantas origens, com tantos significados diferentes, a questão que fica no ar é esta. Para cada um de nós, qual é o seu verdadeiro sentido, hoje